Salve! Senhoras e senhores, vamos falar sobre as advertências. Advertências antes dos rituais. As advertências estão ali presentes para melhorar a experiência que você irá ter. Por exemplo, se você tem uma forte habilidade em ver, em visualizar, com as advertências sendo cumpridas, a sua habilidade de visualizar vai ser muito mais limpa. Se você é um bom visualizador, por exemplo, você acabou de ter uma refeição. Sua visualização pode ser comprometida, mas é algo relativo, é algo variável, tá? Não é engessado. Então, dá para supor que todas as advertências que tem, que é passada antes, elas não são engessadas, com exceção da última advertência, que é a advertência da responsabilidade. Então, vamos começar por essa. Bom, e é a mais importante, a responsabilidade. É a mais importante, porém é a mais simples de entender. É você tendo culpa do resultado que vai acontecer ou do que não vai acontecer. Se o resultado deu certo, ok, mérito seu, seria isso. Se deu errado, é culpa de alguém, seria isso. Na verdade, é tudo jogado para você. Tudo jogado para você. Toda a culpa, todo o mérito é jogado para você. Então, se deu certo o ritual, se deu certo o efeito, se foi do jeito que você queria ou não, é tudo questão sua. Eu não me responsabilizo, nem os daimons, demônios, anjos, ninguém se responsabiliza, apenas fazemos o nosso trabalho. Eu trago o ritual em forma de visual não. No caso, alguns visuais, né? Como a Goécia, onde tem os símbolos, você precisa do visual, mas é mais por parte de áudio. Porque muitas pessoas, elas têm características auditivas. Elas captam melhor a mensagem e internalizam melhor a mensagem por áudio. Enquanto que muitos têm facilidade com a leitura, muitos também irão ter facilidade com áudio. Outros terão mais sensibilidades através do tato. Bom, pelos 5 sentidos, certo? Voltamos. E infelizmente ou felizmente eu não sou um intermediador entre você e a entidade. Eu trago apenas o modo, o método. Eu pego o método que é feito por leitura e trago para uma estratégia de absorção via áudio. E funciona da mesma forma quanto a de leitura, na questão da responsabilidade. Quando você faz o ritual pelo áudio ou pela leitura do livro, você vai ter a mesma responsabilidade. Você não vai poder culpar o livro e nem vai poder culpar o vídeo. Entende? É tudo questão pessoal. Falamos sobre a responsabilidade e agora falaremos sobre as privações por no mínimo 4 horas. Um jejum de 4 horas ali é mais que o suficiente. Se quiser fazer por mais horas, por mais tempo, é por conta de vocês, mas 4 horas acredito que seja mais que o suficiente para tanto para relações sexuais quanto para o alimento, a alimentação. O que acontece? Quando você se alimenta ou você tem algum tipo de relação, tem os fatores biológicos e os fatores energéticos, podemos assim dizer. Quando você se alimenta ou se você tem a relação sexual, vai haver um trabalho, vai haver um trabalho ali que é feito. Nesse trabalho você precisa de um tempo para repor as energias. Em resumo é isso, você vai precisar de um tempo para repor as energias. Se você faz um ritual durante esse tempo onde você está repondo as energias, pode atrapalhar um pouco a experiência que você vai ter, de repente, se você tivesse essa energia já pronta, já sobrando. Porque quando você está repondo as suas energias, você está gastando outras energias.
Você trabalha com o seu interno para a digestão, por exemplo. Você trabalha com o seu interno para a reposição, seja lá de qual for o seu gasto. E nisso você usa energia interna, certo? Claro que é um termo muito simples, tem muito mais questão científica neste ponto. Mas, em resumo, para que todos entendam, é isso. Você gasta energia, você precisa de umas horas para repor tudo que foi gasto. Ou, no caso da alimentação, tudo que foi consumido ali. Você digere, você tem um trabalho de digestão, que acredito ser mais pesado do que a questão sexual. O resultado pode ser comprometido caso falhar neste jejum. Independentemente do jejum, o resultado acontece ou não. Isso não interfere. A única coisa que vai interferir de fato é a sua própria experiência que você terá ou teria caso tivesse com a sua energia no neutro. Agora, falando sobre o ambiente em questão, o ambiente onde você irá realizar o rito, essa é a segunda advertência, né? Estamos invertendo a ordem. Essa, no caso, é a segunda, aqui nesse vídeo é a terceira, né, que estamos comentando. Nesse ponto, o conjurador vai ter que estar num ambiente com um conforto adequado também na questão da privacidade. Ele precisa estar tranquilo para fazer o conjurador ou a conjuradora, ele precisa estar tranquilo ou tranquila para que ele realize o ritual, para que não tenha aquela pressão de que alguém pode chegar a qualquer momento. Ele tem que estar num ambiente onde ele está livre, que esse ambiente seja silencioso também, para que nenhuma distração atrapalhe a concentração mental, porque a concentração mental nesses rituais ela é muito importante, porque qualquer desvio pode comprometer tudo que é construído. Por exemplo, você fez todo o caminho do patchworking até metade, por exemplo, acontece alguma distração, algum barulho que possa tirar você do foco, tirar o conjurador ou a conjuradora do foco. Isso compromete todo o ritual, porque por mais que ele não seja cerimonial, deve ser encarado como cerimonial. O cerimonial ele é físico, certo? Ele acontece em elementos, tem elementos físicos ali presentes e ninguém pode interromper aquele ritual, ninguém pode interromper todo o processo. Ele tem que ser respeitado da mesma forma, ele tem que ser respeitado. E assim, o ritual patchworking, ele tendo elementos metafísicos, elementos mentais, ele também tem que ter a privacidade e ele não pode ser interrompido. O detalhe maior é que os seus próprios pensamentos podem interromper o ritual, o cenário que está sendo criado ali. De repente, se você cria por consequência de algum barulho que venha acontecer, de algum barulho, alguma coisa que caiu do seu lado, por exemplo, ou alguma notificação de um aparelho celular, alguma notificação que venha interromper, lhe traga a sua audição barulho, e com esse barulho o pensamento acaba tentando identificar que barulho é esse, que mensagem era essa e por que chegou a mensagem e de quem é a mensagem, e acaba desandando, bagunçando tudo que foi construído durante o patchworking. Então essa é a advertência do ambiente em que você irá realizar o seu ritual. Chegamos então na última, que na verdade é a primeira da advertência, seria a advertência do sentimento, o sentimento que você vai estar sentindo no presente momento do ritual. Antes também e após. No contexto ali do ritual em si, você vai ter o sentimento de medo, de repente, ou o sentimento de ansiedade pelo seu desejo já realizado.
esse sentimento ele pode interferir. Sim, ele pode interferir. Interferir, que me refiro, interferir no resultado. Porque o detalhe é o seguinte: quando você tem um sentimento, você está jorrando sentimento, jorrando e quase literalmente sentimento. Você está jorrando para o alto como um chafariz, ok? Joga para o alto sem muitos objetivos. Você quer jogar para fora aquele sentimento, certo? E aí você vai estar com aquele sentimento jorrando e vai realizar o ritual, vai sair totalmente... Provavelmente você vai perder a concentração. Provavelmente nenhuma entidade vai acatar, vai receber, ou enfim, não vai ter uma comunicação entre conjurador e entidade. Se você pensar de forma material, de forma plano material, a pessoa que está irada a pessoa que está com medo de algo, de algum objetivo, ou também com medo daquele com quem está tratando, aquele que está tratando vai passar por cima daquele que está com medo. Por exemplo, você vai fazer negócios ou vai fazer algum tipo de negócio, alguma entrevista, de repente, com alguém que você tem medo. Complica, certo? A comunicação complica aí. Aquele que vai ser o dominante na negociação vai ser o dominante, vai passar por cima, praticamente vai pisar naquele que é muito submisso. Enquanto que na negociação é interessante que ambos tenham o mesmo poder, não vai ser aquele que é dominante, vai baixar o nível para estar no mesmo nível de sentimento que você tem. Então uma entidade não vai ser acolhedora a ponto de deixar você confortável, ou seja, ele não vai baixar o nível dele em questão de dominância, em questão de poder que ele tem, confiança, o corpo mental e o corpo emocional junto, né? Ele não vai baixar a confiança dele para igualar a sua confiança. Então ele vai permanecer ali. Quem quer o objetivo é você que tem que ir aumentando o seu nível de confiança, o seu nível de autoconfiança para tratar com um negociante tão poderoso, podemos assim dizer. Então sim, o sentimento ele interfere na negociação e como estamos tratando de pacto, pacto é negociação, está aí a resposta. Voltando àquela exemplificação onde o sentimento jorra como um chafariz, você teria que usar o seu consciente. O seu consciente seria o filtro para este sentimento que está sendo jorrado, no caso o medo. Ele terá que ser afunilado. Ele terá que ser afunilado para que ele não jorre para as outras questões em que você está lidando. Por esse exemplo, caso você estiver fazendo o ritual e você tiver medo, você, com o seu próprio consciente, você afunila esse medo para uma outra direção. Não sei qual direção você usaria, mas não na negociação, não no pacto. Ou seja, você não apontaria o medo para o pacto, para o ritual, para a negociação com a entidade, mas esse medo seria direcionado para uma outra coisa. Claro que a questão do medo seria um tanto paradoxo, afunilar o medo para uma outra direção. Mas ele funciona melhor, esse método funciona melhor com o sentimento de ódio, com o sentimento de raiva. Você afunila o sentimento para uma outra direção, para a direção do alvo em si. Você usa seu consciente para afunilar, para controlar o medo, para que ele, no caso a raiva, para que ela não jorre para todos os lados, mas você usa seu consciente para afunilar ela para uma direção única, uma direção específica, de preferência o alvo que você quer atingir. Para o sentimento de medo, realmente, você precisa superá-lo. Você terá que superar este medo que você tem de qualquer entidade. Como você supera a maioria dos medos do qual você não enxerga? É conhecendo o que você não enxerga, o que você não está vendo. Se você tem medo de algo que está atrás da árvore, você vai procurar saber o que tem, o que poderia estar
Caso você não tiver acesso ao que está atrás da árvore, visualmente, você vai procurar todas as possibilidades do que apareceria atrás dessa árvore. É um exemplo, né? Essa questão seria resolvida pela imaginação, caso você não tivesse acesso ao que está atrás da árvore, você imaginaria o que poderia vir. Mas no caso em que estamos tratando, ou seja, no caso entidades, você vai procurar conhecer tudo sobre a entidade, tudo que você sabe, que você possa adquirir de conhecimento a respeito da entidade. E de como os conjuradores antigos relatavam esses fatos, você vai procurar saber de tudo. Quanto mais você conhecer da entidade, do gênio, do anjo, do daimon, do demônio, de qualquer um que você estiver trabalhando, quanto mais você conhecer, menos medo você terá deste. Por mais amplo, por mais história que esse ser tenha, por mais longa a história dele. Quanto mais você conhecer da história dele, mais confiante você terá, mais confiante você será na negociação com este mesmo ser.